Olá, meus amigos do YouTube, estou aqui de novo para a gente ver mais um momento lindo com o Pai. Na semana passada administrei meio mal o meu tempo e acabei ficando sem fazer o vídeo, né? Que eu pretendo sempre estar fazendo toda semana, mas estou de volta aqui para a gente viver mais um momento lindo diante do Pai. E hoje vou começar lendo o Salmo 8, que diz o seguinte: Ó Jeová nosso Senhor, como é majestoso o teu nome em toda a terra. Puseste o teu esplendor até mesmo acima dos céus. Da boca de crianças e de bebês estabelecestes a força por causa dos teus adversários, para silenciar o inimigo e o vingador. Quando vejo os teus céus, obra dos teus dedos, a lua e as estrelas que formastes, o que é o homem mortal para que te lembres dele, e o filho do homem para que cuides dele? Tu o fizeste um pouco menor que os seres divinos, e o coroaste de glória e de esplendor. Deste-lhe domínio sobre as obras das tuas mãos, puseste tudo debaixo dos seus pés, toda a ovelha, os cabritos e os bois, e também os animais selvagens, as aves do céu e os peixes do mar, tudo o que percorre os caminhos do mar. Ó Jeová, Senhor, nosso Senhor, como é majestoso o teu nome em toda a terra. Por que eu comecei com esse salmo? Pelo fato do seguinte, esses dias surgiu na minha cabeça a pergunta, né? Quem somos nós diante de Deus? O que é o homem diante do Senhor Todo-Poderoso? Por que eu pensei nisso? Porque não só eu acredito que muitas pessoas em determinadas épocas, fases da vida, acabam se achando insignificante, pequeno, zero à esquerda, mas a Bíblia realmente vai falar assim em alguns lugares que o homem é como a flor que desabrocha de manhã, quando o sol se levanta, que aquece, ela murcha e seca e suas pétalas são levadas pelo vento. Em outros lugares a Bíblia vai dizer que o ser humano, a vida do homem é como uma sombra que passa muito rápido. Em outro lugar a Bíblia vai dizer o seguinte, que o ser humano, a vida dele é mais leve que um sopro. Se colocado na balança, é mais leve do que um sopro. Em outro lugar, a Bíblia vai dizer o seguinte, que o homem é como uma neblina que aparece de manhã e desaparece rapidamente. E isso até dá um pouco o entendimento que realmente nós somos insignificantes. Mas você viu ali que o salmista disse o seguinte: no entanto, fizestes o ser humano menor apenas do que os seres divinos e o coroaste de majestade e glória. Por que eu falo isso? Porque, na verdade, a Bíblia vai falar lá em Salmos 82, versículo 6, o seguinte: Eu disse, vocês são deuses, todos vocês são filhos do Altíssimo. Então, deuses, mas como assim nós somos deuses? Nós somos deuses, nós somos um Deus. Deus tem poder, Deus não morre, Deus é eterno, Deus é puro amor, o ser humano comete muitos erros, mas eu não sei bem como o salmista aqui dizer, Deus tem poder, nós não temos poder. Não, espera aí, nós temos poder sim, porque aqui no Salmo 82, versículo 6, está dizendo o seguinte, que nós somos Deus. Foi Deus que diz isso, é a boca do Senhor que proferiu isso. E para confirmar isso, lá em João, capítulo 10, versículo 34 e 35, Jesus disse o seguinte, Jesus lhe respondeu, não está escrito na sua lei, eu disse, vocês são deuses? Se aqueles contra quem se dirigiu a palavra de Deus foram chamados de deuses, e a escritura não pode ser anulada, ou seja, Jesus mencionou esse trecho da escritura que está escrito em Salmos, só que esse trecho se confirma lá em 1 Coríntios capítulo 8, versículo 5, que diz o seguinte também, pois embora haja os que são chamados deuses, quer no céu, quer na terra, assim como há muitos deuses e muitos senhores. Ou seja, nós diante de Deus, quem somos nós? Somos homens, mas Deus nos vê como deuses. Mas como assim? Nós não temos superpoder? Que Deus é esse que não tem superpoder?
Mas o que Jesus disse, se você tiver a fé do tamanho de um grão de mostarda, você dirá a esse monte, se levante daqui e se jogue no mar. Isso vai acontecer. Isso para mim é um superpoder e um superpoder gigantesco. Por exemplo, quando Jesus amaldiçoa a figueira, que ele vai procurar algo para comer e não acha, ele amaldiçoa, nunca mais você vai dar fruto nenhum. Os discípulos veem aquilo e ficam impressionados. E o que ele diz? Com sua fé, obras maiores que a minha fará. Por quê? Por que a fé é um superpoder? Porque lá em Hebreus capítulo 11, versículo 1, está dizendo o seguinte: a fé é a certeza de que vamos receber as coisas que esperamos, é a prova de que existe coisas que não podemos ver. Aí, mas como assim? O que é isso? Coisas que não podemos ver, coisas que esperamos. Aí eu vou lá, a gente viaja para o livro de Gênesis, capítulo 1, do versículo 1 em diante ali. E no princípio, Deus criou o céu e a terra era vazia e deserta, e havia escuridão sobre as águas profundas, e a força de Deus movia-se sobre as águas, e Deus disse o quê? Que haja luz. A fé é isso. A fé é um superpoder pelo fato de que você chama as coisas que ainda não existem para a sua vida como se elas já existissem. Deus chama que haja luz e o que passa a existir? A luz. Deus começa a separar a luz da escuridão. Deus fala com que surja a terra entre as imensidões das águas e surja a terra. A fé é isso, a fé é um superpoder. Então, nós diante de Deus, por mais que a Bíblia fala que somos neblinas, mais leve que um sopro, como a flor que desabrocha de manhã e à tarde seca, é levada pelo vento, como a sombra que passa, mas essa mesma Bíblia diz o seguinte, que nós somos deuses, somos filhos do Altíssimo, e alguém vai se levantar e falar, mas Deus tem superpoder e nós não temos, nós temos a fé é o superpoder, aquele ditado que a fé move montanhas, realmente é mais ou menos por aí. Quando você exerce uma fé em determinadas coisas, eu, por exemplo, estou vivendo um momento da minha vida que tem muito a ver com isso, tipo, eu vou estudar sem ter ciência de muita coisa ainda, ou de nada praticamente, mas daqui a pouco eu me pego já estudando. Tipo, eu passar em frente a uma empresa, na situação que eu me encontro e falar, eu vou trabalhar ali dentro, sem ter ciência de nada ainda, e de repente eu estou trabalhando ali dentro, porque a fé é isso, é a certeza de que eu vou receber as coisas que eu espero, é a prova de que existem coisas que eu não posso ver, o que? Deus, anjos, bem, mal, você entendeu? Mundo espiritual. Então, nós diante de Deus somos isso, nós diante de Deus somos Deus, é lógico, nós perecemos, nós morremos. Primeira morte, espírito se separa do corpo, né? A segunda morte, alma se separa de Deus, mas eu não quero essa segunda morte. Aquele que vencer, lá em Apocalipse está escrito, aquele que vencer não sofrerá o dano da segunda morte, né? Vai morar no paraíso, onde não haverá mais morte, nem tristeza, nem dor, nem choro, ruas de ouro, né? Rio que se renova as águas todos os dias, pé de fruta que dá fruta todos os meses. Então, nós diante de Deus somos isso, nós somos seres que morreremos, mas quer faça o bem, quer faça o mal, iremos viver uma eternidade, ou seja, nesse sistema de coisas nós somos mortais, mas depois que passar desse sistema de coisas é que se inicia uma coisa que nós chamamos de eternidade, que eu não sei bem o que é eternidade, é algo que vai durar para sempre, né? Porque Deus é atemporal, Deus é o mesmo, Deus vive desde a antiguidade para toda a eternidade, né? Então, nós não, nós primeiro passamos por esse sistema de coisas, onde existem coisas perecíveis, né? Como Paulo falou, quando vier o que é perfeito, o que é imperfeito deixará de existir. Mas é isso, galera. Hoje o vídeo vai ser, não bem curto não, vai ser mais ou menos o mesmo horário. Mas é isso que eu queria passar. Às vezes as pessoas se sentem insignificantes, achando que não são ninguém nessa terra, mas são sim. Tudo tem um propósito, nada é por acaso. Você não está aqui à toa, você não estava naquele lugar à toa, você não conheceu alguém à toa, você não viveu determinada situação à toa, entendeu? Porque aquilo que você tem que passar, é uma trajetória, é se como aqui fosse uma gincana, né? Onde você vai passando de fase sem queimar etapa, e quando você chegar ao fim, se você fez tudo certinho, todas as provas certinho, você herda um reino eterno. Se você cometeu muitos erros, você vai herdar um lago de fogo.
Mas é isso aí. Não se esqueçam que a própria Bíblia diz o seguinte, que nós somos deuses, filhos do Altíssimo. E nós temos um superpoder, sim, que é a fé, porque a fé realmente move montanhas, a fé realmente faz com que você tenha certeza daquilo que você alveja, sem aquilo ainda existir fisicamente na sua vida, materialmente, você entendeu? A fé faz com que aquilo que você acredita se materialize, né, nos teus planos, no teu caminho. É isso aí, galera. Não se esqueçam que Jesus te ama, amo vocês. Leiam a Bíblia, se cuidem e é isso aí.